Sim, sim, exatamente isso. Moisés não existiu. Moisés ou Moshe não existiu. Não existiu por quê? Em Gênesis 2:24 diz: E deixará o seu pai a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E Moisés fez exatamente isso, né? Fez o contrário. Moisés foi para a casa do sogro. Então, Moisés não pode ter existido. Não, não pode, porque ele fez exatamente o contrário. Então isso mostra que Moisés não escreveu a Torá, isso mostra que Moisés não existiu. Pronto, está encerrado o assunto. Existem coisas que eu vejo na internet, né, aqui no YouTube, que são impressionantes. Não sei se é um problema psicológico de algumas pessoas. Eu acho que é um problema psicológico. Eu acho que a pessoa pode passar por um tratamento. E a impressão que eu tenho é que às vezes a pessoa acha que não existe tratamento mental, tratamento psicológico. Mas existe. É bom que essas pessoas saibam que existe tratamento psicológico, não é? E buscar um tratamento. Então, imagine que eu chegue para você e diga exatamente o que eu disse aqui na primeira parte. Moisés não existiu, por quê? Por causa de Gênesis 2:23. Ué? Ah, então um versículo elimina uma pessoa. Ah, entendi. Lá está escrito: deixará o pai, por isso deixará o homem, o pai e a mãe, né? Deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então a ordem lá seria deixar pai e mãe. É uma ordem mesmo? Peraí. Gênesis é Torá? Ué, eu não sabia. Gênesis é Torá? Tá. Mesmo que fosse Torá, mas vamos lá. O relato de Gênesis é feito à mulher, e aí o homem diz assim: opa, essa é minha. Osso dos meus ossos, essa aí é minha. Pronto, isso foi o que o homem disse. Veja na sua Bíblia. Foi isso que o homem disse. O trecho do versículo 24 é um comentário do autor. É um comentário que pode ter sido acrescentado em qualquer tempo. Você acha que esse versículo está lá no Breshit do Egito? Não está, não. É um comentário isso aí. Mas, tá, mesmo que você não aceite, vamos colocar da seguinte maneira: vamos colocar que esteja mesmo em Gênesis. Está lá escrito e acabou. Né? Você não é desse tipo? Você é desse tipo. Está escrito, acabou. Tá. Então vamos analisar então a história de Moisés, então de Moshe, para ver se casa com a ideia de que Moisés não existiu porque ele fez o contrário. Bom, ao que consta, já que tem que estar escrito, então ao que consta, em Êxodo capítulo 2, Moisés teve um problema lá, Moshe teve um problema lá com o egípcio e tirou a vida do egípcio. Depois ele tentou ajudar outra pessoa, né? Moisés capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 11 em diante. Versículo 11 em diante. Depois ele tentou ajudar outra pessoa. Ele disse: você vai tirar minha vida também, assim como você tirou a vida do cidadão? Aí ele disse: rapaz, descobriram. Aí ele fugiu. Ele não casou, não. Eu não sei. Veja na sua Bíblia e coloca nos comentários. Por favor, veja na sua Bíblia e coloca nos comentários. Ele não casou. Ele fugiu de lá, do centro do Egito. Tebas. Tá, vamos colocar assim, Tebas. E foi para outra região. Indo para outra região, ele encontrou 7 filhas de Jetro. Ele encontrou lá. Ele não casou e foi para lá. Você consegue me entender? Então, Gênesis diz: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. Aí alguém diz que esse versículo, né, Moisés não teria escrito o, o Gênesis, porque o Gênesis é de uma época e Moisés fez outra coisa, porque ele é de outra época. Como que Moisés tivesse feito o contrário?
tivesse casado e ido para a casa de Jetro. Não, ele não casou e foi para a casa de Jetro. Ele foi para a casa de Jetro, fugindo do centro do Egito. Lá na casa de Jetro, ele encontrou a mulher dele. Qual a dificuldade de ler isso? Qual a dificuldade de entender isso? Eu não estou usando hebraico, não. Ele está assim porque está usando. Não estou usando hebraico. Estou usando o texto do jeito que está escrito. Se for seguir a regra de exatamente o que está escrito dessa maneira. Se não tiver escrito dessa maneira, eu vou pedir para você, por favor, colocar nos comentários. Como é que está escrito na sua versão? Ele se casou e foi para a casa de Jetro? Ou ele foi para a região de Midian e lá encontrou a mulher? Me dizem nos comentários. Ele foi para a região de Midian e lá ele encontrou. Claro, fez serviços, etc. Foi uma longa história até ele se casar. E curiosamente, quando ele se casa, mais tarde, ele sai, ele diz, olha, eu vou encontrar os meus irmãos, etc. Ele se casa. Depois de um tempo, ele sai da casa de Jetro. Ou seja, ele faz exatamente o que o Brigitte fala. Deixará o pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Mas aí você pode dizer assim, mas ele não saiu logo. Tá, quanto tempo é necessário? A Bíblia diz quanto tempo é necessário para ficar lá ou sair, etc. O cidadão está saindo do Egito, fugido. Ele saiu com o quê? Se ele saiu fugido, ele saiu com o quê? Rico, abastado. Não, ele saiu sem nada. Ele foi trabalhar. Trabalhou, apacentou os rebanhos de Jetro. Está trabalhando ali. Ou você queria que ele arrastasse a mulher no meio do nada, para o nada, sem nada? Tem pessoas que não sei. Que raciocínio é esse? Ele tinha que estabelecer a vida. E quando ele sai bem. Para dar sustento à sua mulher. Então ele foi extremamente sábio. Como uma pessoa pega um texto desse e diz que Moisés não existiu? Porque ele fez o contrário. Ele não fez o contrário, ele fez exatamente o que deveria ser feito. O fato de Gênesis 2, 24 dizer para sair da casa dos pais, não está dizendo para sair desembestado. Não está dizendo para sair de qualquer forma. Não está dizendo para sair no outro dia. Está dizendo para sair. A hora de sair é a pessoa que sabe. Você está organizado? Você pode manter uma mulher? Entendeu? Você está ciente do compromisso que você está entendendo? Você tem uma série de processos, entre aspas, que você tem que passar, que você tem que fazer ou submeter-se, para então sair e viver com a sua mulher. Foi exatamente o que Moshe fez. Na verdade, se você comparar o Gênesis 2, 23 e 24 com a história que está narrada no livro de Êxodo, e olha que eu não tenho nem Breshit nem Shemot como Torá, mas se você fizer uma simples comparação, você vai ver que Moshe fez tudo exatamente certo. Esses textos não mostram que Moisés não existiu. Esse texto mostra exatamente o contrário, que Moisés existiu e que ele fez a coisa certa. Porém, ele não escreveu nem Gênesis, nem Êxodo. Então uma coisa não elimina a outra. Pelo contrário, se formos olhar se Moshe fez o certo ou errado, então se ele tivesse feito errado, ele não teria existido. Se ele tivesse feito certo, ele teria existido. Então ele fez o certo. Então ele existiu. Cabe a pessoa aprender a ler antes de interpretar. Eu já fui. Shalom. Nubank. Aqui você realmente controla o seu dinheiro. Aqui você começa seus investimentos que garantem o seu futuro. Aqui você tem cartão de crédito e mais outras utilidades. Nubank. Abra a sua conta agora no link abaixo.